E aí, galera, daqui a pouco vamos começar. Fala aí, Bárbara. Quanto tempo? Hoje tem 12 com o grande Henrique Vita. Daqui a pouco ele tá na área aí. Daqui a pouco eu já chamo ele. Campanha rolando. Grande Bárbara. Campanha a todo vapor. 13 dias. Saudades. Tamo junto aí. Na luta, na campanha. 13 dias aí, a reta final. Tá bem pegado, mas tá legal, tá da hora. Bom, daqui a pouco eu chamo o Vita. Aí, ele entrou. Grande Vita. Eu vou te chamar aí, hein, Vita. Aguardando, aguardando. Grande Tina! Tudo bem? Grande Vita. Tudo Beleza? ótimo, mano. A gente estava ontem na luta na Paulista, né, meu irmão? E estamos sempre, todos os dias e já há algum tempo, né? Muito bom ver algumas pessoas aqui, Bárbara. Faz tempo que a gente não se vê. Bom te ver por aqui. Vita, eu não sei se você chegou a ver o nosso card da entrevista. Eu não tenho ele aqui fácil, mas é uma imagem preto e branco, né? É uma imagem como se tivesse duas pessoas discutindo, fazendo um debate ali, né? E como a gente está vivendo tempos de polarização, de muito ódio assim na política, tem aquele velho ditado, né? Que, que é meio que um senso comum, que as pessoas dizem que não se discute política, futebol e religião. Aí eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, se a gente não tem que discutir mesmo, ou a gente tem que discutir e tem que colocar na mesa os problemas. O que você acha, Victor? Maravilha. Bom, adorei a pergunta. Obrigado por ela, porque eu acho que é um tema que para mim já é muito frequente. Eu já venho falando disso há muito tempo. E isso tem até a ver com um pouco da minha trajetória. Então, compartilhando um pouquinho sobre isso, quando eu entrei na universidade, eu tinha uma expectativa de que seria um espaço de muita discussão, muito diálogo, muito debate. E muitas vezes era, mas outras vezes a gente tinha ali muitos embates e muitas discussões que não geravam nada, geravam mais preconceito, acabavam fazendo com que as pessoas se afastassem das discussões. Quem pensava diferente não tinha espaço para se posicionar, ou quando tinham, eram extremamente hostilizadas e tudo mais. E eu acho que era um espaço em que acabava não sendo construtivo e, ao mesmo tempo, acabava tendo ali o surgimento de bolhas. E aí, nesse surgimento de bolhas, eu acho que a internet fez com que as pessoas mergulhassem cada vez mais em polarização e cada um fala com aqueles grupos que pensam parecido e tudo mais. Então, acho que muito do que a gente vive hoje vem muito dessa falta de diálogo, falta de discussão, falta de preparo para isso muitas vezes. E com isso eu acho que a gente acabou se perdendo. E aí, respondendo a sua pergunta, a minha resposta para isso foi um movimento que é o USP Debate, e eu acho que justamente esses movimentos e essas iniciativas, elas servem para a gente conseguir fazer com que os assuntos não virem tabu, que a gente discuta todos os assuntos, compreenda e ao mesmo tempo consiga fazer parte daquelas reflexões que vão ser aquilo que vai mudar a nossa forma de enxergar o mundo e muitas vezes respeitar mais as outras pessoas. Eu tive, dentro do USP Debate, algumas experiências muito importantes que moldaram a minha forma de ver, porque dentro do movimento de debates competitivos, você às vezes é obrigado a se posicionar contra aquilo que inicialmente você pensa. Então você é sorteado. E quando você é sorteado por uma posição contrária que você acredita, é um desafio muito grande, porque pelo jogo, pelo esporte, você acaba entrando ali num cenário de muito desconforto inicial, mas ao mesmo tempo você começa ali a se colocar no lugar do outro. Então, nesses temas polêmicos, a gente discutiu
praticamente todos os tabus. Então a gente discutiu aborto, legalização de drogas, maioridade penal, pena de morte e vários temas que a gente acreditava que precisavam ser discutidos e muitas vezes se colocava em situações extremamente desfavoráveis do ponto de vista de reflexão mesmo. E aí a gente aprendeu muito, e eu particularmente aprendi muito mesmo, porque eu me coloquei no lugar de outras pessoas que pensam diferente, eu reforcei muitas vezes a minha posição, outras vezes eu mudei de posição, mas só o fato de você conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir dialogar, colocando ali o que falam, né, calçando o sapato da outra pessoa, você consegue ali abrir muito espaço para conseguir dialogar e para conseguir ver que não existe uma posição extremamente correta e que todas as outras estão erradas. O que existem são visões de mundo e muitas vezes aquelas visões elas vêm de uma série de valores, uma série de outras questões que vão muito além da opinião sobre aquilo. E aí uma das... Ô Vitor, Oi, pode falar. então isso esse modelo é um bom exercício de empatia, então, né? Com certeza, com certeza. E não só de empatia, como também de conseguir compreender com mais profundidade as questões que a gente vive. Então, quando você falou futebol, política e religião não se discutem. A gente tinha o melhor futebol do mundo e, de repente, a gente levou aquela surra do 7-1. Sete a Não, um, não inesquecível. discutimos mais. O que levou isso? Como que estão as instituições no Brasil de futebol? Como que são os times no Brasil? A gente exporta jogadores que recebem salários bem altos fora do país, que movimentam a economia de outros países, e aqui a gente fica formando base para exportar. Por que o nosso futebol não é o melhor do mundo? É o tipo de discussão que a gente deveria ter. Religião. A gente está entrando num momento em que o fanatismo religioso tem se misturado com a política. Então a gente tem muitas vezes grupos que pregam como se estivessem dentro de uma religião, de uma quase que uma seita dentro de uma realidade que deveria ser uma discussão democrática, política, republicana. E aí a gente cai num extremo em que nós acabamos nos afastando das discussões políticas porque a religião está ali. E aí, mesma coisa, a gente tem escândalos diversos, a gente tem ali várias questões também e não se discute religião. E política, por si só, a gente tem iniciado ali um momento de decadência muito grande, então existe uma descrença, especialmente agora me candidatando, eu saio às ruas, eu converso com as pessoas, tem muita gente descrente na política, muita gente que não quer saber de eleição, alguns que não se interessam, não querem, não importa quem fale ou que fale, não querem falar de política, não querem saber de política. Então a gente está aí sem discutir política, futebol e religião, com várias questões aí que poderiam ser colocadas e melhoradas. Sim, sim. Vitor, eu queria fazer uma outra pergunta para você. A gente sabe que eu vi no seu currículo, na verdade, que você tem uma trajetória acadêmica um pouco curiosa, né? Você fez contábeis ali na USP, aí você foi trabalhar lá na Secretaria de Educação lá do Ceará. Como que foi esse processo para você? Você começou fazendo contábeis e aí você foi para o setor público, se envolveu também com questões relacionadas ao meio ambiente. Como que foi esse processo para você pessoalmente, assim? Bom, realmente não é uma trajetória muito comum, eu acho que ela não é nem replicável. Eu me formei em ciências contábeis, mas já na faculdade eu comecei a trabalhar com consultoria de gestão. Então eu comecei ali com o Movimento Empresa Júnior, eu fui presidente da FEA Júnior USP, que é uma instituição gerida por alunos e que promove eventos universitários com empresas, principalmente voltados para o mercado de trabalho, e também faz consultoria para grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas. E aí, nesse processo, eu conheci o mundo da consultoria, gostei muito, me identifiquei. Trabalhei em uma das maiores consultorias de gestão do Brasil, mas aquilo não era suficiente. Eu não conseguia me identificar 100% com aquilo. E aí eu conheci um programa de trainee de gestão pública
que tinha um processo seletivo bem interessante, bem parecido, inclusive, com as melhores referências de processos seletivos que eu tinha feito. E aí eu fui convidado, passei no processo seletivo, fui convidado para trabalhar na Secretaria de Educação do Ceará. E aí, com isso, eu vi que não só a gestão pública era o meu lugar, mas como também a área de educação. E eu trabalhei sempre com gestão e educação. Depois disso, eu tive outras experiências com outras instituições e também prestei consultoria para essas organizações. E depois disso, eu voltei para o setor privado e falei, chegou a hora de eu me colocar como candidato e colocar esses conhecimentos para discutir algumas outras coisas e propor. E aqui estou nesse momento. Com relação ao meio ambiente, o meu TCC ele foi em relato integrado. Relato integrado, basicamente, ele é uma forma de se enxergar o resultado das empresas não só pela questão financeira e não só pelo que chamam de triple bottom line, pela financeiro, social e ambiental de forma tão segmentada, mas sim olhar de uma maneira integrada. A contabilidade, ela vem de account, que é contar no sentido de relatar. E nesse sentido, a gente bate muito na tecla de que a contabilidade ela é informações relevantes para a tomada de decisão. E a gente tem muito pensamento no curto prazo das empresas olhando para o resultado financeiro puramente. E a gente tem várias outras questões que precisam ser envolvidas, e entre elas as questões ambientais. Então, o relato integrado ele trouxe essa visão para mim e conseguiu fazer com que eu consolidasse a minha visão de que não só a gente precisava olhar para os resultados das empresas, mas também olhar o que ela gera com aquilo. E aí, com isso, eu acabei começando a abrir os olhos para as questões ambientais. Sempre tive ali uma relação interessante com isso. Eu fui escoteiro quando eu morei no interior. Eu sempre fazia trilha de bike, viajava de uma cidade para outra, acampava. Então, eu tinha uma relação com o meio ambiente que me trouxe também uma visão da importância do que a gente precisa preservar, do que a gente precisa valorizar. E aí, nisso, surgiu o ecotrabalhismo em São Paulo, me convidaram para fazer parte, e eu comecei a fazer parte das discussões, e no fim acabou que eu ajudei a fazer toda a estruturação aqui no estado de São Paulo. Vitor, sobre essa parte do ecotrabalhismo, como você é o presidente do movimento aqui em São Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que um vereador pode fazer em relação ao meio ambiente na cidade? Porque assim, a gente sabe que tem aquelas limitações de atribuição de cada poder, mas assim, você como vereador, que você acha que você consegue fazer para melhorar a questão do meio ambiente aqui em São Paulo? Bom, a gente já tem várias questões. Na verdade, quando a gente fala de meio ambiente, geralmente o pessoal pensa em florestas, né? Pensa na Amazônia, pensa nos biomas, então pensa no Cerrado, pensa no Pantanal, pensa em rios e em várias estruturas que parecem, às vezes, muito distantes daquilo que a gente tem nos centros urbanos. Mas, na verdade, é justamente os grandes centros urbanos que são os lugares onde a gente pode ter a maior atuação. Então, a gente tem em São Paulo, por exemplo, uma das maiores frotas de automóveis do mundo, que geram uma poluição gigantesca. Então, olhar para essas questões dentro do município é um ponto extremamente importante. Então, olhar para diferentes modais, por exemplo, é uma possibilidade. Então, em vez de ter essa quantidade que a gente tem de carros e de ônibus movidos a diesel, a gente conseguir colocar o biodiesel, que foi uma das conquistas recentes, que a gente tem um plano para aumentar a quantidade de ônibus movidos a biodiesel. Colocar mais ciclovias, que foi uma das questões que a gente teve ali, se tornar um tabu na gestão Dória Covas, com essa discussão, com essa polarização de que a ciclovia seria uma coisa do Haddad, do prefeito passado, etc. e tal, sendo que é uma tendência mundial, sendo que é algo que já vinha sido feito, inclusive por outros grupos, por outras gestões, e tem grupos extremamente bem organizados de cicloativistas aqui que trazem diferentes perspectivas, mas o consenso da importância disso. Então, é algo também que pode ser feito. A gente tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga que as empresas que geram os resíduos façam
custeiem esses resíduos. Então, por exemplo, uma empresa que produz refrigerantes e faz a distribuição dos refrigerantes. As garrafas é responsabilidade dessa empresa que faz isso. Uma empresa que produz sabão em pó, ela tem ali também a responsabilidade de lidar com aqueles resíduos. E aí quem faz essa regulamentação, essa fiscalização e esse acompanhamento é o Estado, mas em última instância os municípios também. Então a gente tem ali um potencial gigantesco de reciclagem na cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem uma população, que é a maior população do Brasil, e a gente tem a reciclagem de menos de 10% de tudo que a gente poderia reciclar. Então, esse é um outro ponto que a gente pode ter. E olhando numa dimensão um pouco mais ampla, que a gente busca defender dentro do ecotrabalhismo, o quanto que isso pode gerar de empregos. Então, a gente tem ali uma necessidade grande de geração de novos empregos, a gente tem potenciais de desenvolver tecnologia para novos modais de transporte, para novos tipos de asfalto, para conseguir encontrar outras formas de gerar energia. Então, tem um potencial muito grande, usando a tecnologia, com várias universidades que a gente tem aqui dentro, com várias empresas de tecnologia que tem aqui dentro, e que a gente pode gerar. Da mesma forma, resolver essas questões de reciclagem, resolver essas questões de conseguir ter uma distribuição maior de áreas verdes na cidade, entre outras, também são potenciais de geração de emprego. E aí, nessa linha de olhar de uma maneira mais ampla e de olhar o pensamento integrado, a gente pode olhar, inclusive, para a questão de zeladoria na cidade. Isso é uma das coisas que a gente tem, entre eleição, sai eleição, sempre acontece isso. A gente tem ali, próxima à data de eleições, uma quantidade gigantesca de obras. Então, dessa vez agora... É sempre assim, é sempre assim. Sempre assim, agora foram as calçadas. Então, a gente vai pela cidade inteira, as calçadas sendo quebradas e tal. E aí, beleza, ok. Era uma necessidade? Era. A gente tem uma quantidade de calçadas que precisa de manutenção gigantesca. Mas precisa ser feito dessa forma, precisa ser feito como uma questão quase que emergencial próximo das eleições. Quanto que não custou isso? O quanto que a gente não pode olhar para essas questões com mais seriedade, ter um plano de zeladoria. A gente teve ali o asfalto novo, que foi na saída do Dória. Mesma coisa, foi um investimento gigantesco que poderia ter sido muito mais bem planejado. Então, quando a gente fala dessas questões de forma integrada, é justamente sobre isso que a gente está falando. É de conseguir olhar a cidade como um todo, conseguir olhar tanto questões imediatas quanto questões estruturais. E mais um último exemplo, só para também avançar para as próximas questões, a gente tem agora, nessa época, uma quantidade de chuvas e novas enchentes. E aí, nessas enchentes, a gente tem regiões da cidade que tem uma quantidade muito grande de asfalto, de concreto, e poucas áreas permeáveis. E a gente tem várias regiões também que tem aquela plaquinha, ó, região sujeita à inundação. Várias vezes. Então, é uma coisa assim, a gente pode tratar essas regiões com imediato. Então, tem jardins de chuva, tem algumas ações emergenciais para aumentar a permeabilidade e questões estruturais, que são questões de médio e longo prazo, para conseguir fazer com que tenha o escoamento da água, com que tenha uma vazão melhor, recolhimento de lixo adequado para não entupir bueiro e coisas nesse sentido, para que a gente não tenha esse tipo de situação que muitas vezes acabam sendo muito frequentes e prejudicando muito quem mora nessas regiões. E não são poucas. Vitor, tem realmente muita coisa que dá para fazer. E por isso que Vote Vita 12678. 12678, é isso mesmo. Ô, Vitor, agora para descontrair um pouco, a gente tem um momento aqui que é um pinga-fogo. Perguntas rápidas e respostas rápidas. A primeira pergunta é um livro. Você fala um livro para mim. Um livro. Bom, resposta rápida, né? O Nobre Deputado. Eu acho que é um livro... Nobre Deputado? Ele é fininho e ele mostra como que... como são ali alguns desafios na política e pior, como são as más práticas, né, que existem, especialmente nesse momento de eleições. Então, acho que como se constrói uma candidatura, como se constrói uma pessoa que está entrando na vida pública faz toda a diferença.
Então, acho que esse livro está na minha cabeça porque eu reli recentemente e eu vejo ali que é muito difícil lutar contra essas práticas, ver essas práticas acontecendo e tudo mais. Mas eu acho que é uma das coisas que a gente tem que lidar, que é a nossa realidade, e tem que justamente se contrapor às coisas negativas que a gente vê. E já pensando na verança ali, né? Exatamente, exatamente. Porque tem muita gente que já vai entrar com o rabo preso, já vai entrar com vários Sim. compromissos duvidosos, por assim dizer. É, é, seguindo aqui, uma música. Uma música. Uma música. Ah, era pra Pode ser. ser a primeira que vem. Tá. Há tempos do Legião. Legião, boa. Um filme. Um filme. Efeito Borboleta. Ah, muito bom. Essa ideia E de passado e futuro misturado é me bem instiga legal mesmo. bastante. E com quem você daria um rolê de bike? O que eu daria um rolê de bike? Eu faria É, um novo rolê de bike com o Neto. A gente fez bom, semana atrasada e foi muito legal. Eu daria um novo rolê de bike com o Neto. excelente. E por último, um político, mas não vale o Ciro, né? Não vale o Ciro. Ah, Pode ser vivo ou morto, tanto faz. Alessandro Molon, acho que ele é uma boa referência. É uma pessoa que se preocupa com a democracia, tem dado ótimas contribuições desde lá de trás, quando a gente estava falando sobre o Marco Civil da Internet. Agora, ele teve uma atuação super interessante também, importante na época da votação do impeachment, Teve depois, com mesmo. relação ao governo Temer e várias questões que estavam sendo feitas ali, ajudou a tirar o Eduardo Cunha, que estava cometendo diversas arbitrariedades. E é uma pessoa que eu respeito bastante, que tem feito um trabalho super legal e que acredito que tenha um futuro muito promissor na política. É um cara Sim, que com certeza. certamente vai dar Então, boas contribuições para o nosso país. e é um aliado nosso na luta, né? Certamente, certamente. Ô, Vitor, eu queria fazer uma pergunta, puxando um pouco para o lado da educação, que eu sei que essa é uma bandeira forte sua. Uhum. Essa experiência que você teve lá no Ceará, você acha que a gente consegue pegar alguma coisa boa de lá para trazer para São Paulo? Você acha que é viável? Porque lá o caso de Sobral, por exemplo, é um modelo de sucesso, né? É, você acha que aqui a gente consegue trazer algumas coisas para cá, para São Paulo? Conseguimos não só trazer, como aqui temos condições de ampliar muitas das coisas que são feitas lá. Então, lembrando, Sobral fica no semiárido do Nordeste. A gente tem ali uma série de dificuldades, a gente tem ali uma série de empecilhos que São Paulo não tem. Então, aqui a gente tem várias universidades, aqui a gente tem uma quantidade de pessoas muito grande, aqui a gente tem professores que têm uma formação também muito importante. Então, aqui em São Paulo, teoricamente, a gente teria muitas condições de fazer a educação pública ser uma educação de excelência. E a gente acaba tendo ali, muitas vezes, ilhas de excelência, mas a rede como um todo não se comportando como rede. Um dos grandes ganhos que a rede de Sobral fez, depois a rede estadual do Ceará conseguiu fazer, é justamente tratar as necessidades de cada uma das escolas. Então, quando a gente tem ali um apoio à gestão escolar, uma formação continuada de professores, apoio, valorização, criar incentivos, criar diversas estruturas de rotina, de acompanhamento, de compreensão dos resultados, de discussão dos resultados. Enfim, tem uma série de boas práticas que mudam essas realidades. E a gente consegue ver com resultados não só do IDEB, que é um resultado que ele acontece e já há algum tempo vem destacando, mas principalmente a gente consegue ver que a rede atua como rede. Então a gente tem ali as escolas que têm mais condições ou que têm melhores indicadores, têm melhor desempenho, conseguem trocar as suas práticas e conseguem contribuir para as escolas que têm um desempenho pior. Então é esse tipo de coisa que faz com que a gente tenha ali 85 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. A gente tem ali uma diferença muito grande de desempenho entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres com relação ao desempenho educacional.
Então, a gente tem várias outras questões que podem ser discutidas e aplicadas em várias realidades, e São Paulo tem plenas condições de fazer isso. Então, esses são alguns dos exemplos que podem ser feitos, e existem algumas priorizações que a gente precisa fazer também. Então, a gente pode falar de alfabetização, a gente pode falar de ter uma estrutura voltada para a educação do século XXI, então é atender às necessidades que a gente tem de convívio das pessoas, de conseguir implantar competências socioemocionais, de conseguir olhar para o que a gente chama de projeto de vida dos alunos, então conectar a realidade dos alunos com a realidade em que a escola está, criar projetos, iniciativas que sejam atrativos, interessantes. Enfim, tem muitas boas práticas que já funcionam, que já foram trazidas de outros lugares, inclusive. Boa parte desses projetos vem de outros países até, e a gente pode implementar isso em São Paulo com, acredito que com pouca dificuldade. A gente consegue sim fazer essa implantação e dá para fazer. A gente precisa priorizar politicamente isso. Ah, legal, Vitor. E eu tenho certeza que você tem uma excelente experiência na área e pode e vai contribuir muito com isso, cara. Com certeza. Estou me colocando à disposição para isso. Ô, Vitor, a gente está chegando na parte final da entrevista, e a gente sempre faz essa pergunta final para os entrevistados, que é a seguinte: por que a política? Por que a política? Bom, isso é uma bela pergunta. E, na É. verdade, eu acho que a política, ela é talvez a nossa melhor e mais, apesar de ser difícil, ela é a nossa melhor e talvez única alternativa. Eu acho que não vai ser através do mercado, não vai ser através do terceiro setor, não vai ser através de qualquer estrutura, senão as instituições que a gente tem, que são legitimadas, que estão estruturadas e, ao mesmo tempo, com a participação das pessoas. Então, enquanto a gente não envolver os cidadãos, enquanto a gente não conseguir fazer com que as pessoas sintam parte desse processo, a gente vai acabar sempre batendo cabeça, sempre encontrando limitações e justamente não conseguindo fazer esses avanços. Então, não só a política, como a democracia são as respostas que a gente precisa. Então, para isso, educação cívica, educação política, fazer com que as pessoas se envolvam nas discussões, fazer com que as pessoas entendam o que é ser um bom prefeito, o que é ser um bom vereador, participem das suas de todas as iniciativas que tiverem, então acompanhar a votação de lei, acompanhar a audiência pública, participar de conselhos municipais, de reuniões nos seus bairros. Ou a gente faz isso, ou fica condenado a aceitar as decisões que são tomadas por outras pessoas que estão ali. Então, eu venho já há algum tempo discutindo isso, eu venho há algum tempo tentando fazer com que as pessoas participem cada vez mais e tenho trazido algumas pessoas também que estão hoje ali costeando a vontade de ir para a política e que acabam não vindo porque acaba se tornando um espaço em que você afasta pessoas que estão bem intencionadas, pessoas que querem participar e etc. E esses espaços acabaram sendo ocupados por muitos anos por pessoas que estavam ali pelo interesse próprio. Então a gente tem que fazer um movimento contrário e não cair nessa onda de negar a política. É justamente isso que está levando a gente para o fundo do poço. A gente não pode criminalizar a política, a gente tem que justamente mostrar que a política é a alternativa, é a saída e que valem os esforços, sim, para a gente fazer essas transformações. Ah, vale. E eu assino embaixo, Vitor, tudo que você falou agora e por isso, vote Vita 12678. 12678, com Márcio França 40 e vamos nessa caminhada cada vez mais. É isso aí. Tamo junto, Vitor. Eu queria agradecer o seu tempo, a sua entrevista foi ótimo aqui. Eu gostei muito, eu sempre aprendo muito com você e Obrigado. queria deixar o meu abraço e mais uma vez obrigado. Obrigado demais. Obrigado a todo mundo aqui que está mandando coraçãozinho, que participou aqui com a gente. Saudades de algumas pessoas aqui. E vamos juntos. Eu acho que a gente tem que sair nas ruas. Eu acho que a gente tem agora 13 dias até as eleições. Então, 13 dias, né? vamos conversar com as pessoas. Vamos mostrar para as pessoas
que precisam participar, essa história de, depois eu vejo, não participar das propostas, não participar das discussões, isso daí tem um custo muito alto, é um custo que vai agora por 4 anos e que a gente não pode fazer isso. A gente tem que justamente conseguir enxergar a importância disso e conseguir se dedicar para que as pessoas façam parte dessa construção, façam parte da defesa dessas propostas e envolvam cada vez mais seus amigos, seus familiares e mostrem que existe sim soluções e que essas soluções elas passam pela política e que o momento eleitoral ele é extremamente importante para isso. Exatamente, perfeito, Vitor. Tamo junto aí na luta e vão ser 13 dias de muita luta, muita correria, mas vai valer a pena no final das contas, cara. Pode acreditar. Exato, com certeza. É isso aí, tamo junto, um abraço. Abraço, até mais. Até a próxima. Até mais, Vitor. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o querido Henrique Vita. Estaremos de volta aí essa semana. Abraço.